Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Vanessa? Tudo Jefferson, Jalisson, Matheus. Antes da gente começar, eu queria ver de vocês o que é que vocês acharam da prova. Oi, Michel. O que é que vocês me dizem? O que é que vocês acharam? Acharam fácil? Acharam difícil? Não era o que vocês esperavam? Me digam aí o que é que houve. Ninguém? Todo mundo achou boa? não. Professora, sinceramente, eu achei corrido. Eu não sei se porque eu fui muito lenta nos cálculos. Eu achei que eu demorei demais. Eu não consegui responder uma questão. Até vou para a vista amanhã para ver mas eu achei muito corrido o tempo. De repente, quando eu pensei que não, já estava na hora de entregar. Mas essa é Entendi. de tentar fazer os cálculos mais rápido, não sei. Mas você acha que o seu problema foi só tempo? Assim, a maioria acha que foi só tempo ou achou que foi alguma outra coisa? Porque realmente, assim, eu achava que as notas fossem ser melhores, para falar a verdade. Eu também esperava. Mas realmente eu acho que foi um pouco. Eu acho que não foram as questões, eu acho que faltou mais exercícios, não sei, porque eu acho que a minha nota foi muito abaixo do que eu estava imaginando. Mas serve de Entendi. aprendizagem, né? Estudar mais e tentar controlar o tempo, a ansiedade também. E meu nota quebrou de aprovação celular, várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo assim, foi muito complicado administrar o tempo. Mas, enfim, acontece. Verdade. Não, assim, eu gosto de perguntar, porque, assim, se for alguma coisa que a gente possa mudar, de repente, na metodologia, que vocês, de repente, não estão se adaptando, se a gente puder fazer para melhorar, assim, eu queria que vocês me falassem para a gente, né, eu tentar rever, ver se dá certo e tal, porque, realmente, assim, eu já tentei fazer os testes antes, para a gente já se habituando, até com a questão do tempo mesmo, né, com o próprio multiprovas, mas, mesmo no presencial, essa primeira prova, as notas normalmente são baixas, normalmente, mas realmente vinha melhorando ao longo dos semestres, porque eu tinha começado a fazer testes antes. Aí as pessoas tiravam nota bem ruim nos testes, mas na prova dava uma melhorada, sabe? Mas o que eu notei, assim, é que muita gente realmente não se deu bem nos testes e também não se deu bem nas provas. Mas uma outra coisa que eu observei, né, claro que não é todo mundo, mas a maioria baixa o roteiro, tipo, sei lá, a aula é 5 horas, baixa entre, sei lá, faltando uma hora, por exemplo, para a aula, assim, não é suficiente, assim, nem que, por mais que você veja o vídeo e tal, não dá tempo de fazer os exercícios, você entender com calma, né, para tentar descer pela cabeça aí o conteúdo, para depois vir tirar as dúvidas e tal. Bom, pelo menos para mim, se eu estivesse estudando, não funciona, né, então, assim, eu acho muito pouco tempo para vocês baixarem, se dedicar e tal. E assim, quando é um assunto que é fácil, ok, assim, nas primeiras aulas eu via que isso acontecia e não falei nada, porque, eu pensei assim, não, muita gente pode já ter tentado pagar antes, ou então, lembra lá do início do ano, aí era meio que uma revisão, assim, até acho que TVNAM a gente viu, a gente chegou a ver, não, acho que faltou aula, ia começar a aula de TVNAM, eu acho, mas pelo menos alguns dos métodos a gente já tinha visto no início do ano, então, podia ser que muita gente lembrasse. Aí tudo bem, aí, não baixou porque já tinha o conteúdo, já, né, achou que não precisava e tal, mas assim, se não for esse o caso, eu acho que, assim, quem não está vendo com antecedência, quem não está dedicando o tempo que realmente precisa, precisa rever, se quiser se dar bem na disciplina, né? Eu não sei se muita gente confia porque está fazendo de casa, está fazendo com todo o material, assim, disponível, né? Não só o seu material, mas o material do mundo todo, através da internet, todo mundo pode consultar, mas, assim, lembrem-se que eu, pelo menos, eu tento
fazer com que vocês usem o conteúdo que a gente vê, né? Assim, pergunto de trás para frente, né? Dou um parâmetro para calcular uma variável, enfim, eu faço o contrário, não simplesmente chegar e calcular. Porque mostra que quem entendeu vai conseguir fazer de uma forma simples, né? Assim, só queria, né, dar esse recado, que quem acha que realmente foi essa a razão, que repense, porque ainda dá tempo, né? Assim, mas se continuar com esse mesmo ritmo, a aula agora 5 horas, baixou o roteiro 4 horas da tarde. É muito comum isso. Toda terça e quinta eu dou uma olhadinha e toda vida é assim, muita gente faz isso. Então, é complicado, porque não vai dar tempo, assim, aí você perde a oportunidade de tirar dúvidas, às vezes no corre-corre não vai na monitoria, e quando vê, chega a prova. Aí já está com um monte de coisa acumulada, e realmente esse ensino remoto, ele depende muito da iniciativa de vocês, né? Assim, eu sei que muita gente gosta, tem outros que não gostam, mas assim, quem tem iniciativa, quem entende o que precisa fazer, se dá bem, né? Porque a gente, pelo menos assim, eu tento dar né, o máximo de suporte possível, assim, quem entra em contato comigo diz, não estou entendendo, eu agendo um horário, dizendo, então vamos tirar dúvida tal horário e tal. Então, se vocês precisarem de alguma coisa que não esteja acontecendo, me falem, porque o meu objetivo é que vocês tentem aprender, né, que vocês aprendam, na verdade, para que se dê bem lá no final, né? Tá certo? Vou olhar aqui o chat, mas se alguém quiser ir falando alguma coisa, quiser fazer algum comentário. Certo, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma prova, só para eu comentar rapidamente, tá? Algumas questões. Deixa eu só me logar aqui no Multiprova, que eu não tenho ele baixado. Sim, em relação à prova, eu achei tranquila, só deu tempo de fazer a questão que envolve teorema de Thevenin e Norton. A parte que tem que colocar. Mas você fez as outras? Ah, sim, as outras eu consegui fazer tranquilamente. Ah, que bom. Só da parte do Norton que eu já não tinha mais tempo de fazer. Eu não estou conseguindo digitar assim, porque está um negócio bem no meio aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo agora. Digitar minha senha para logar aqui. Deixa eu abrir uma prova, aí eu compartilho a tela com vocês. Pronto, tá indo, né? Vocês estão vendo multiprovas? Sim, estou vendo. Pronto. Bom, vou comentar rapidamente, tá? Pelo menos, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode discutir melhor. Essa questão, ela é uma questão, assim, relativamente simples. Por quê? Como se eu tivesse 2 resistores em série, em paralelo com mais 2 resistores, tá? E uma fonte alimentando os dois. Muita gente errou, o que me surpreendeu. Eu achei que a maioria ia acertar essa questão, porque normalmente na prova eu boto uma questão fácil, quando eu boto 4 questões, uma fácil, 2 médio e uma mais difícil. Essa era a questão fácil. 4 lâmpadas incandescentes, aí eu dava os valores das resistências, então cada uma eu podia representar por R1, R2, R3, R4, e eu dizia o seguinte, que em um determinado momento, essa lâmpada L1, ela estava em curto, né? Ou seja, na situação 2, eu só tinha a lâmpada 2 aqui em cima, e na situação 1 eu tinha as duas. Aí eu perguntava, primeiro, o que acontecia com essa corrente na fonte? Aqui eu tinha mais de uma forma de analisar. A mais simples é enxergar a tensão, tá? Aqui eu não vou entrar no detalhe dos valores, mas só para vocês terem uma ideia, que eu pedi uma relação a corrente na segunda situação sobre a corrente na primeira situação, certo? Então, uma relação aqui da corrente que passa na fonte com essa lâmpada L1 em curto sobre essa corrente com essa lâmpada L1 no lugar dela bonitinho aí. Então, primeiro, quando essa lâmpada
quando essa lâmpada está ok, está aí no lugar dela, o que acontece? Aí, de novo, eu tenho mais de uma forma de analisar. Eu posso pensar na corrente que vem para cá, que ela se divide, né, para esse ramo de cima e esse ramo de baixo. O mais fácil é pensar na tensão. Essa tensão tanto ela alimenta esse ramo aqui, ou seja, eu podia usar o divisor de tensão com L3 e L4, porque é a tensão em cima das duas juntas, como eu podia pensar em E sobre esse outro ramo aqui, não está tudo em paralelo? Então, E está alimentando a lâmpada L1 e L2 em série, tá? Então, eu também podia usar o divisor de tensão. Então, o que acontecia? Quando eu tenho a lâmpada L1, a tensão em cima dessa lâmpada, isso aqui já é da outra, do brilho, né? Enfim. Aí, o que eu tenho de fazer aqui, então? Eu ia ter de calcular resistência equivalente nas duas situações, com L1 e sem L1, né? Quando eu retiro a lâmpada L1, né, normalmente, eu vou ter esse valor maior do que 1. Isso aí era igual para todas as provas, esse valor era maior do que 1. Então, o que acontece? Quer dizer que a minha resistência equivalente sem a lâmpada L1 tinha de dar menor. Tá? Eu não sei se vocês chegaram a calcular, se enrolaram nessa razão aqui, mas eu tinha de calcular, primeiro, com a lâmpada L1, aí ia calcular essa corrente, era só fazer essa resistência em série com essa em série, o resultado em paralelo, calculava essa corrente, e depois eu tirava a lâmpada L1, ou seja, R1 ficava sendo zero, né? Ficava sendo um curto aqui. Ou seja, eu ia fazer R2 em paralelo com a soma aqui, de R3 com R4. Aí eu fazia o equivalente e achava essa corrente na fonte. E tirava a relação entre os dois. Era uma questão relativamente simples, né? Eu só tinha de calcular a resistência equivalente e achar uma corrente em duas situações, com essa resistência e sem essa resistência, tá? Alguém não entendeu o que era para fazer isso? Alguém ficou perdido em alguma coisa ou errou conta? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Tá tudo tranquilo, essa parte. Eu não ouvi. Passou uma moto bem aqui, não. Desculpa. Sim, essa parte está tranquilo, tudo certo. Certo. Mas alguém tem alguma dúvida nessa? Vão falando aí se tiver, tá? Vou aqui para a próxima. Já nesse segundo caso, eu perguntava a lâmpada, o brilho da lâmpada 3. Essa lâmpada 3, olha só, aí aqui sim, entra aquela história que eu falei, tinha várias formas de analisar. Eu podia pensar, calcular a corrente que vinha para esse ramo, né? Ou então eu podia analisar a tensão, que era o mais simples, né? Por exemplo, a tensão ela está em cima desse ramo aqui, ó, né? Ela está alimentando esse série aqui, L3 com L4. Então, ou seja, quem seria o brilho antes? Com essa lâmpada aqui, vai ser o divisor de tensão. A tensão aqui em cima, né? Se eu pensar que a potência é V2 sobre R, bastava eu achar a tensão aqui em cima. Ou então eu podia fazer R ao quadrado, achar a corrente, mas é o que eu estou dizendo, a tensão ficaria mais fácil. Então, V2 sobre R, se eu pensar assim, a potência, né? Então, a potência aqui nessa lâmpada L3, quem é o V? Eu só precisava achar o V, né? O R eu já tinha. O V, eu usava o divisor de tensão, ia ficar R3 sobre R3 mais R4 vezes E. Então, achava, né, o brilho aqui, né, na lâmpada L3. Quando a L1 vira um curto, quem continua sendo a tensão em cima desse resistor aqui? A mesma. Então, L3 continua recebendo a mesma tensão. Como a potência é V2 sobre I, então vai ter o mesmo brilho. Se você calcular a corrente, ela vai continuar recebendo a mesma corrente, porque V igual a RI. Então, a corrente que passa aqui vai continuar sendo E sobre R3 mais R4, né, da lei de Ohm. Isso não pode, né, ser modificado. Então, essa resposta dessa daqui é que não tem modificação. Por quê? Porque a tensão em cima dessa lâmpada L3 continua sendo a mesma. Se você optasse por fazer pela corrente, a corrente continuaria sendo a mesma também, tá? Alguém teve alguma dúvida nessa questão? Ainda não entendeu? Quer falar? Vou olhar aqui o chat. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, fale, minha gente. Não fique com dúvida, não, porque, assim, essa segunda unidade, apesar de ser, né, análise corrente alternada, os métodos, as coisas que a gente faz é exatamente igual. O que muda é só o tipo de elemento, não é mais o número real, é um número complexo. Mas vocês vão ver que a gente vai fazer exatamente tudo igual para resolver o circuito, tá? Aí aqui eu perguntava da lâmpada 2. A lâmpada 2, aí sim vai ter modificação. Por quê? Se eu pensar o mesmo raciocínio, vamos calcular a tensão em cima da lâmpada antes e depois, né? Quando a lâmpada 1 está aqui, está certinha, o que acontece? Quem é a tensão em cima dessa lâmpada L2?
Aí vai ser o divisor de tensão, porque no equivalente aqui, L1 mais L2, tem E. Então, quem é a tensão em cima de L2? Vai ser R2 sobre R1 mais R2 vezes E, o divisor de tensão, tá? Quando L1 está em curto, se isso aqui é um curto, quem vai ser a tensão em cima dessa lâmpada L2? Vai ser E direto. Então, muda. Antes era uma tensão menor, né? Porque ela dividia a tensão com L1, só que como não tem mais L1, então a tensão E todinha vai para cima de L2. Então, esse brilho de L2 vai aumentar, né? Aí a razão eu tinha de calcular aí ou a corrente ou a tensão em cima dela para calcular a potência, né? Ou fazer V ao quadrado sobre 2 ou RI ao quadrado, né? Tanto fazia, tem que dar o mesmo resultado. Certo? Então, a lâmpada aqui, nesse caso, L2 aumenta o brilho, certo? Alguém não entendeu? Alguém tem alguma dúvida? A resistência com L1 e depois sem o L1. Daniel, isso, você calcula a resistência equivalente com e sem, para poder achar as correntes com e sem, entendeu? O que eu pedi aqui, ó, na 1, deixa eu voltar aqui, era justamente a razão dessa corrente na fonte da situação 2 sem L1, sobre a situação 1, entendeu? É a relação da corrente. Você achava a resistência equivalente para achar as correntes, certo? Era essa a sua dúvida? Pronto, ok. Deixa eu voltar lá. Certo? Então, pronto. Então, seria isso. Alguém tem alguma dúvida nessa questão das lâmpadas? Algum comentário? Eu vou aqui para a próxima. Bom, essa daqui, qual deve ser o valor de R, ou seja, desse resistor aqui, para que a resistência de Norton seja 62. Aqui eu precisava calcular a tensão de Thevenin e a corrente de Norton, né? Por quê? Porque eu tenho uma fonte dependente, eu não podia zerar, né? Então, o que a gente precisava fazer? Eu ia achar, do jeito que está aqui, sem mudar nada, a tensão VAB, que é a tensão de Thevenin, e lógico que essa tensão VAB vai ficar dependendo de R. Então, eu tenho de calcular aqui, usando qualquer outro método, a tensão VAB, que é a tensão de Thevenin, que vai depender de R, aí guarda essa expressão. Aí, curto-circuito aqui, de A para B, né? Norton eu tenho de curto-circuitar e achar essa corrente de curto-circuito, a corrente que passa aqui. Quando eu faço isso, R2 cai fora, então eu continuo com duas malhas. E uma delas tem fonte de corrente, então fica um circuito realmente bem simples, nos dois casos, para resolver. Aí eu acho o I de Norton. O I de Norton vai depender de R também, porque eu não conheço R. Então, eu vou ter a expressão de V de Thevenin dependendo de R, e vou ter a expressão de I de Norton dependendo de R. Aí, o que eu vou fazer? O R de Norton, o R de Thevenin, é V de Thevenin dividido por I de Norton. Aí, essa divisão tem de ser igual ao valor que aparecia aqui na prova de vocês. Aí, com isso, você achava o valor de R, né? Que era o valor que era para ficar aqui. Muita gente se enrolou nessa questão. O que é que vocês acham que deu errado? O que é que faltou para vocês? Vou só acender essa luz aqui rapidinho. Essa não deu nem. Pode falar, estou ouvindo. Não, não tem que falar, não, só não deu tempo de fazer, professora. Sim, entendi. Foi a questão do tempo, né? Foi. Não deu tempo. Certo. Mais alguém? Algum comentário nessa questão? Certo. Nenhuma dúvida, então, como resolver ela agora? Certo, então vamos para a próxima. Essa era a última, que era a questão subjetiva, né? Essa aqui, algumas pessoas não entenderam o que eu perguntei em alguns itens aqui, né? Aqui, o que eu dizia, né? Tinha que considerar esse circuito, e assim, e já era para considerar essas correntes de malha. Algumas pessoas modificaram as correntes de malha, não está certo. Eu queria as equações com essas distribuições aqui. Isso aqui está bem claro no enunciado, tá? Ó, considere o circuito abaixo e as correntes de malha e 1, e 2 e 3. Então, eu queria as coisas em função de 1, e 2 e 3, tal qual estava aqui, certo? Aqui eu peço primeiro, quais as equações de malha, né? E era para escrever todas as equações necessárias para a resolução da questão. Ou seja, tem que botar três coisas. A equação dessa malha de cima, dessa malha aqui, ou uma combinação delas, tá? E dizer que o IS era igual a menos I1, tá? Isso que eram as equações todas que eu preciso para resolver essa questão. Muita gente, mas muita gente mesmo, percorreu esse ramo aqui com essa fonte de corrente.
Isso me deixou muito triste, porque o que eu falei aqui, assim, não sei, parece que as pessoas não escutam o que eu digo, não estavam na aula, enfim, não sei, não viram os vídeos, porque eu bati muito nessa tecla, né, de vocês não percorrerem ramo que tem fonte de corrente, né, por quê? Porque você não conhece a tensão dos terminais dessa fonte, então não se percorre. Eu já tenho informação, já ganhei informação de um, que é menos IS, no caso aqui, tá, para esse circuito aqui. Mesmo se a fonte tiver um ramo central, eu tenho ganho uma equação por causa dessa fonte de corrente, né? Se ela tivesse aqui no meio, eu ia achar uma relação entre 1 e 2, por exemplo, né? Enfim, e as equações, obviamente, iam depender de R. Então, era para escrever aqui as equações em função de R mesmo, tá? Né? Porque eu não dava R por enquanto, isso, né? Então, as equações iam ser em função de R. Então, era para fazer isso, era bem simples mesmo. Aqui não precisava nem justificar nada, nem coloquei para justificar nada, então, precisava só... ai, desculpa. Precisava só, então, escrever as equações, né, com um sinal bonitinho, né, e dizer que o IS era menos I1. Era bem simples mesmo. Muita gente acertou realmente essa, né, graças a Deus. Aí, nesse outro ponto aqui, eu pedia, qual a expressão da corrente 2 em função de R? Olha só, muita gente, eu acho que não entendeu direito, porque quando eu peço uma expressão de 2, eu quero saber sem nenhuma das variáveis, né? Por exemplo, eu não sei quem é I1, eu não sei quem é I2, eu estou dizendo aqui, sem função de R, a única variável que pode aparecer é R. Aí muita gente, o que é que fez? Pegou a equação da malha, por exemplo, aparecia I2 e I3, aí disse I2 eu não sei quanto de I3. Tá errado, isso eu não considero nada, porque a pessoa não fez nada, só fez pegar uma equação, que é a resposta do outro, já ganhou o ponto no item anterior, e fez manipular, botou de um lado para o outro da equação. Não era isso que eu queria. Você tem de resolver o sistema linear com a variável R no meio, tá? Então, acho que metade das pessoas mais ou menos fizeram isso, mas muita gente escreveu em função de I3, né? Tá errado, porque eu estou dizendo aí que é para escrever somente em função de R. A única variável que pode aparecer é R, tá certo? E nessa última aqui, era para colocar as polaridades. Ou seja, aqui eu tentei deixar o mais claro possível, eu acho que não tinha como deixar mais claro. Você vai atribuir um valor para R, né, era um ohm, e eu queria desenhar as polaridades da tensão real, eu ainda botei entre parênteses, e não as parcelas, né? Por exemplo, aqui nesse resistor R3, passava I3 e passava I2, né? Então, ainda teve gente que botou lá a polaridade de I3 e a polaridade de 2. Não, eu quero que você ache o valor das duas, veja qual é a maior para saber, de fato, para que lado está a corrente, para saber qual é a polaridade da tensão real naquele elemento, tá? Muita gente não justificou, e aí eu botei aqui bem claro, a ausência de justificativa invalidará a questão. Muita gente só botou lá o mais e o menos e não justificou, eu não considero, tá? Quem pelo menos calculou, justificou com equação, calculou a corrente e tal, aí disse assim, tem uma pessoa que fez assim, chamou aqui de I alguma coisa, IA, sei lá. Não, aqui no R3. IA é I3 menos I2, IA vale tanto, aí foi e botou a polaridade, isso eu considero como justificativa. Mas a pessoa só botou lá, teve uma pessoa que calculou só o I2, por exemplo, não calculou o I3 e botou todas as polaridades. Você não tem como saber qual é a real polaridade se você não calcular todas as correntes de malha, né? Consequentemente, as de ramo. Certo? Então, era para vocês fazerem isso nessa questão, e mandar a foto com as polaridades e com a justificativa. A justificativa podia estar na foto ou podia estar aqui escrito, certo? Sim. Pronto. A justificativa que eu tinha feito foi que eu tinha comentado que eu estava relacionado às correntes reais de cada ramo. Pronto, era para isso que era para ter feito mesmo. Deixa eu só ver o que está aqui no chat. Eu não entendi o que você queria como resposta final e tentei entrar no Meet para perguntar, mas não consegui. Tudo na foto que mandei. Se a justificativa estava na foto, Maria, considerei, tá certo? O R4 perde a informação? Sim, o R4 não depende de nada. Isso sempre acontece quando eu tenho um resistor em série com uma fonte de corrente. Esse resistor nunca vai aparecer em nenhuma variável, a não ser que seja tensão nele mesmo, ou alguma coisa que envolva aquela malha, mas normalmente ele não aparece em lugar nenhum, certo? Algo mais nessa questão, em algum desses itens?
Não? Nenhum comentário mais sobre a prova? Podemos passar para o roteiro de hoje? Sim. Só o tempo? Certo, mas assim, muita gente está falando do tempo, mas sejam honestos comigo, assim. Vocês acham, vocês foram consultar para ver se esqueceu alguma coisa, foi consultar algum material, ou vocês tentaram fazer direto sem olhar nada e mesmo assim não deu tempo? Sejam honestos comigo, me digam aí o que é que vocês fizeram. As três primeiras questões, professora, eu fiz direto. A das lâmpadas, né? As das lâmpadas, mas as discursivas, teve uma que eu fui olhar, mas, tipo, eu acho que não foi só isso, sabe? Eu acho que foi tudo, junção de nervoso, tudo. Mas as três primeiras eu não olhei, mas mesmo que eu olhei, analisei, assim, o medo de perder, porque, Entendi. assim, errar o sentido, essas coisas, porque muitas alternativas, né? Aí a gente fica, sei lá, fica tentando analisar, ver se errou alguma coisa, um sinal, enfim. Mas as três primeiras eu não consultei nada. Eu estava pensando aqui, eu posso tentar fazer alguma coisa na próxima prova? Não sei, vou pensar, mas de repente, assim, porque eu acho, assim, que quando vocês dizem que falta tempo, que vocês não consultaram nada, não sei se era o caso de vocês não estarem tão bem preparados, né? Assim, porque, por exemplo, esse das lâmpadas, não era para vocês terem perdido tanto tempo nele. Tanto que eu fiz uma conta de 20 minutos por questão, né? Essa das lâmpadas, em 20 minutos, eu acho que era mais do que suficiente para todo mundo fazer, assim, quem tivesse vendo o circuito direitinho. Então, talvez falte um pouco de prática na resolução dos circuitos. Mas, de repente, eu posso tentar fazer assim, levando isso em consideração, o tempo que eu acho que vai valer tal nota, e de repente, alguma questão extra, alguma coisa assim, valendo menos pontos, estender por mais tempo, não sei, eu posso tentar pensar em alguma coisa desse tipo, né, para a próxima prova, mas vamos ver, assim, se o desenrolar aí dessa unidade, para ver como é que a gente faz no final, né. Fiz 2 vezes, é muito grande, fiz errado. Mas, Maria Vitória, você deu muito grande, mas você estava fazendo literal ou você tentou substituir, mesmo assim deu grande? E deu grande, então talvez tu não estivesse fazendo certo, porque eu fiz literal e deu pequeno, eu achei. Mas, enfim, né, a gente vê, você marcou a vista, né, a gente vê direitinho lá, tá certo? Sim, só lembrando, né, eu tinha acabado, esqueci de falar. Eu mandei uma notícia no Cigar, né, não sei se todo mundo viu, que para quem quiser fazer a vista, eu botei o link lá, que é o mesmo link lá dos e-mails que vocês botaram lá do Gmail, tem uma aba lá na planilha que tem vista de prova. Eu botei uns horários amanhã, à tarde e noite, e vocês vão agendando, né? Aí eu botei um link na notícia também para uma sala no Meet, eu vou autorizar só quem for do horário, né? Para a pessoa ter mais privacidade. Mas aí, quem quiser fazer a vista e não puder fazer naqueles horários, eu deixei um campo embaixo para você dizer, ó, os horários que você pode, tá certo? Aí, se der certo para mim, a gente marca, senão eu entro em contato para a gente negociar um outro horário, tá bom? Mas quem quiser fazer a vista, preencha lá até amanhã, né, para a gente tentar ver um horário melhor, tá bom? Algo mais sobre a prova ou a gente pode passar para o roteiro de hoje? Pode passar. Certo, deixa eu ir abrindo aqui as coisas. Vou apresentar aqui o roteiro. Tela cheia. Pronto, vocês estão vendo já, né, o meu roteiro? Bom, nessa segunda unidade, né, como eu falei para vocês, essa parte inicial, a gente vai estudar exatamente a mesma coisa que a gente estuda na primeira unidade, divisor de corrente, divisor de tensão, associação de elementos,
os métodos de análise, né, análise de malha, análise nodal, TVNAM, Norton, superposição. A diferença é que a gente vai trabalhar com corrente e tensão alternados. Isso implica em quê? Implica que a gente vai incluir os elementos indutor e capacitor, e isso faz com que a gente tenha elementos reativos, né, e passe a trabalhar com números complexos, ao invés de trabalhar só com números reais, que eram os resistores, como a gente trabalhava agora. Então, a teoria da coisa não muda muito, não, tá? Mas os circuitos ficam um pouquinho mais trabalhosos para resolver, mas, assim, na prova eu já vou botando circuitos mais simples do que o que a gente já trabalhava antes, porque mesmo ele sendo simples, qualquer continha às vezes fica grande, né? Porque é um número complexo, certo? Bom, aí antes da gente começar a estudar esses elementos e tal, e como trabalhar com esses circuitos, a gente precisa de alguma informação básica, né? Primeiro, fala um pouquinho da corrente alternada e o conceito de fasor. Essa aula introdutória de corrente alternada, ela é relativamente simples, né? Eu passei aqui, separei em 2 vídeos, né, porque a gente podia delimitar os assuntos, um falando um pouquinho da tensão alternada, né, falei da geração, transmissão, distribuição de energia, para a gente ter uma noção como é que chega nas nossas casas, né, essa tensão alternada, e dei a definição de fasor, né, e assim, uma coisa que eu quero que fique clara, né, porque a gente vai trabalhar com fasor e vai trabalhar com impedância, que é o assunto da próxima aula, né, o fasor, na verdade, assim, a gente vai representar como um vetor, né? Então, você olhando só o vetor, você não tem como dizer se é um fasor ou não. Mas, se você sabe que é uma tensão, que é uma corrente, então você tem certeza que é um fasor. Por quê? Porque quando a gente tem um vetor, né, na verdade, uma representação vetorial, né, de uma grandeza que varia com o tempo, essa é a definição de fasor. Então, lembra que a gente vai trabalhar com tensão, que é uma senoide, uma cossenoide, né, e a corrente também vai ser uma senoide ou uma cossenoide. Então, a gente vai representar essa tensão alternada, por exemplo, como sendo uma representação fasorial, com módulo e fase, com real imaginário, igual a gente faz com um vetor normalmente, tá? E por que a gente vai fazer isso? Porque, olha só, imagine que eu tenho um circuito, né, que a gente vai trabalhar com indutor, capacitor. Eu não sei se vocês lembram lá da física, né, que quando a gente vai percorrer, vamos supor que eu tenho um circuito, seja uma malha, tem uma fonte, um resistor e um indutor. Eu não sei se vocês lembram qual é a expressão para a tensão em cima do indutor quando passa uma corrente nele, né? Quando a gente vai percorrer a malha, que a gente passa no resistor, como é que a gente contabiliza a tensão? O V igual R vezes I. Ok, tranquilo. Mas quando é um indutor, né, a tensão em cima do indutor é L vezes a derivada da corrente. Então, se a gente quiser resolver, como a gente vem resolvendo, né, esses circuitos até agora, a gente passaria a trabalhar com equações diferenciais. Ou seja, resolver no tempo é trabalhar com equações diferenciais. Aí, quando eu tenho só um indutor, vai me dar um sisteminha de primeira ordem. Mas se eu tiver um indutor e um capacitor, né, a tensão em cima de um capacitor é 1/C integral da corrente. Ou seja, quando eu for resolver esse circuito, se tiver indutor e capacitor, isso vai resultar num circuito aí de segunda ordem. Né? Então, é uma equação diferencial, querendo ou não, dá mais trabalho para resolver. Então, como que a gente pode simplificar isso? Trabalhando no domínio da frequência, né? É aí que entra os fasores. A gente vai transformar todos esses sinais senoidais numa representação vetorial, porque aí fica mais fácil manipular, tá? Porque aí eu mexo com módulo, com fase, e eu consigo multiplicar, dividir com mais tranquilidade. Então, na parte, transformar em número complexo, na real imaginária, que fica mais fácil somar e subtrair. Então, eu tenho essa versatilidade aí quando a gente trabalha no domínio da frequência, tá? Então, por essa razão. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esses vídeos, a essa definição, alguma coisa mais teórica sobre corrente alternada ou sobre fasores? Alguém não entendeu alguma passagem, quer perguntar alguma coisa sobre a teoria? Tudo tranquilo. Tá ok, né? Se alguém lembrar de alguma coisa, pode abrir o microfone para falar, tá certo? Bom, eu dei um texto de apoio aqui sobre fasores, nos extras tem mais um texto aí também, porque às vezes você, como eu falei, né, lendo de uma outra pessoa, né, visão de outra pessoa, ajuda você a entender caso alguma coisa você não tenha ficado muito claro. Bom, aí vamos ver aqui os exercícios, né? Eu comecei aqui colocando só a manipulação na forma vetorial que a gente vai usar, né, que é
a forma polar e a forma cartesiana, né? Eu coloquei aqui umas operações, né? Começou bem simples aqui, né? Desses dois vetores aqui, poderia ser um fasor, se eu soubesse que era uma tensão, uma corrente, mas como eu não sei o que é, então eu vou dizer que é um vetor, tá? Então, é uma representação vetorial. Então, aqui, ó, eu tenho esses dois elementos e pedi para somar, diminuir, multiplicar, dividir, né, e resolver essa operaçãozinha aqui. Lembrando que o asterisco é o conjugado, né, eu mostrei lá no vídeo que o conjugado nada mais é do que uma reflexão do vetor sobre o eixo x, sobre o eixo, né, o eixo horizontal, tá? E pedi para escrever aqui o RS em coordenadas polares também, tá? Fazer essa transformação. Alguém não entendeu, não deu certo alguma dessas operações aqui? Alguém teve alguma dúvida? Jair, não. Eu preferia que você fosse na vista, para você entender o que você errou e você refaz a questão, entendeu? Eu prefiro. Tá certo? Marque a vista que aí você vê, assim, eu te dou os caminhos, aí você já sabe qual é a resposta certa e você vê se chegou ou não na resposta, tá bom? Mas em relação a esse primeiro exercício, alguém tem alguma dúvida, tem alguma coisa não bateu desse exercício 1? Então, eu entendi, ninguém se manifestou, então eu entendi que tudo tranquilo, né? Bom, esse exercício 2, aqui já começa com as operações que são mais parecidas com o que a gente vai usar, né? Não tem muito ao quadrado, né, ao cubo, mas eu botei aqui para a gente, né, realmente praticar. Lembrando, né, que está lá no vídeo também, quando a gente vai somar ou vetores ou fasores, o ideal é que ele esteja em números complexos, né, na coordenada cartesiana, porque aí quando eu somo é real com real, imaginário com imaginário, é fácil. Já se eu vou multiplicar ou dividir, é ideal que eu esteja em coordenada polar, porque também fica fácil. Eu multiplico os módulos, né, se eu for multiplicar, e somo as fases, né? Divisão, eu divido os módulos e subtraio as fases. Então, é tranquilo, né? Se eu sei qual é a forma adequada para fazer tal operação, fica mais fácil, né? Isso aqui, essa manipulação, né, também é bem simples. Eu aconselho, como eu falei no vídeo, que vocês não... Para fazer essa manipulação de polar para complexo, de complexo para polar, não fiquem decorando as fórmulas, né? Porque, assim, eu acho que não tem sentido. Se você já não tiver incorporado, então, não decore. O que é que você faz? Decora a relação entre elas. Bota o vetor, aqui é o módulo, aqui é o ângulo, aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária. Pela relação de triângulos, você sabe, o seno do ângulo vai ser esse sobre esse, né? O cosseno vai ser esse sobre esse. Aí você tira as relações entre polar e imaginário. Eu acho mais tranquilo, até porque é mais difícil vocês esquecerem se vocês guardarem dessa forma, tá? Nesse 2, alguém teve alguma dificuldade em fazer essa transformação, real e imaginário? Eu tive, professora, só na letra A mesmo. Certo. Mas você não soube fazer alguma passagem ou você achou que sabia e deu errado o resultado? Eu fiz as passagens e o resultado deu errado. Certo. Na verdade, por exemplo, aqui eu tenho 4 mais J5, certo? Eita. Eu queria que saísse dessa mãozinha. Não sei se é... Tá bom, vou deixar lá mesmo. Por exemplo, 4 mais J5. Eu poderia pegar 4 mais J5, multiplicar 4 mais J5, 4 mais J5. Só que aqui, o que é mais interessante? Eu converter para polar, né? Porque aí fica mais fácil, né? Eu estou multiplicando ele, vezes ele, vezes ele. Então, a multiplicação é melhor que eu faça com o elemento estando em coordenada polar. Você transformou aqui para coordenada polar? Não, deixei todos retangular. Teria ido a mesma coisa, mas eu digo assim, você faz mais conta, né? Aí, por exemplo, aqui, aí eu já vou somar, então é interessante, isso aqui tá em coordenada cartesiana, né, real imaginário, aí depois eu transformo para polar, faço a multiplicação e volto para cartesiano, é uma opção, né, eu prefiro fazer. Aí esse aqui eu vou multiplicar com esse, então esse aqui é interessante que esteja em polar, né, porque eu faço ao quadrado, aí multiplico por esse. O resultado eu transformo para cartesiano, assim como esse eu também transformo para cartesiano, tá? Eu posso fazer esse. Na verdade, vocês podem fazer também com o auxílio de computacional, né? O Wolfram faz,
apesar de eu não saber botar no Wolfram, ele módulo e fase. Já tentei, não consegui botar em módulo e fase. Mas quando você bota real imaginário, aí ele mostra, o real imaginário mostra ele em coordenada polar. Mas o que é que eu uso? Eu mesmo fiz uma planilha no Excel e boto. Entro com o número real, com o número imaginário, e ele me dá o módulo e a fase. Eu entro com o módulo e a fase, ele me dá o real imaginário. Eu acho mais prático, porque de repente eu faço, não preciso acessar a internet nem nada, eu faço tranquilamente, tá? Eu vou só mudar aqui para ligar a minha mesa, tá? Eu vou tirar o som por enquanto aqui, que eu tenho que baixar aqui o som desse, não vou ouvir vocês por enquanto. Tem que ligar esse microfone aqui. Pronto. Deixa eu tirar o microfone daqui. Bom, professora na calculadora faz, né? Aí cada calculadora tem um jeito de fazer. Certo? Aí você tem que descobrir a sua calculadora como é que faz, certo? Deixa eu abrir lá meu negócio. Pronto. Ó, por exemplo, aqui a gente tem só o 4 mais J5. Então, se eu quiser transformar para módulo e fase, eu sei que o módulo vai ser raiz de 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, e a fase vai ser tangente a menos 1 de B sobre A, de 5 sobre 4, tá? Isso aqui vai dar... Vou abrir aqui minha planilha para eu ver. Porque a minha calculadora está no meu celular, ele está filmando aqui, eu não tenho como abrir aqui para eu calcular isso. Deixa eu abrir aqui. Bom, deixa eu botar aqui. Aqui é 4. Aqui é 5. Bom, isso aqui vai dar o módulo, vai ficar 6,4 e a fase vai ficar 51,3 graus. Aí, quando eu vou ver lá na... Aí, isso aqui é a terceira. Aí, eu estou multiplicando isso vezes isso vezes isso. Então, 4 mais J5, a terceira, isso vai ficar 6, vou até botar de novo, 6,4 fase 51,3 graus, a terceira, que lembre que eu estou multiplicando esse vezes esse vezes esse, ou seja, vai ficar 6,4 a terceira, e a fase vai ficar quanto? Quem me diz? Não precisa me dar o resultado, eu quero saber qual é a conta que eu faço para ter a fase. Não é só somar 51,3 vezes 3? Isso, exatamente. Ó, eu estou multiplicando esse vezes esse vezes esse. Então, eu vou multiplicar os módulos, vai ficar 6,4 a terceira, e vou somar as fases. Vai ficar 50,3 mais 51,3 mais 51,3. Ou seja, 3 vezes 51,3 graus, né? Vai dar 154, mais ou menos, né? Certo? Aí, uma vez eu fazendo isso, eu tenho ele em coordenada polar. Aí, quando eu venho aqui, ó, ele vai ter em coordenada polar, mas aí eu vou precisar somar com 3 fases 45, né? Se vocês olharem aí o roteiro. Aí, o ideal seria eu já migrar de volta para coordenada cartesiana. Realmente é um puxa e cola. Você bota polar, volta para cartesiana, volta cartesiana, volta para polar. E, assim, claro que vocês podem usar calculadora, pode usar... algum software para resolver, pode fazer como eu, criar a planilha lá para fazer essa transformação, mas saibam fazer, porque na prova vocês sabem que eu vou botar coisa literal, que não vai dar para vocês fazerem a calculadora, já estou dizendo, vai ter coisa literal para vocês precisarem usar a teoria de fazer essa transformação, tá certo? Então, pode usar sem problema nenhum, né? Mas saibam como fazer, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Quem foi quem falou mesmo? Desculpa, foi Vinícius que falou que não tinha dado certo. Eu não lembro mais quem falou. Que não tinha dado certo essa letra A.
Quem foi que tinha falado? Só para eu falar para a pessoa. Fui eu, professora. Luiz. Ah, Luiz, é porque a câmera está bem no meio. Ah, foi mesmo, Luiz. Aí, assim, eu acho, se você, quando você estava fazendo essas conversões, você fez dessa forma? Eu digo assim, para migrar, por exemplo, da parte complexa para a parte polar, você usou essas relações que a gente está usando aqui? Sim, sim, é bem tranquilo. Então, assim, eu acho que o que você errou foi conta só, porque, assim, não tem muito, né, aqui, se você faz a conta direitinho, o que você tem que saber é justamente essa relação. Quando eu tenho a parte imaginária, como é que fica para transformar para polar? O módulo vai ficar raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, e a fase vai ficar o arco tangente de B sobre A. Se eu tenho o contrário, né, se eu tenho a fase θ, né, quem é a parte real? É a cosseno θ, e quem é a parte imaginária? A seno θ. Então, fazendo essas relações, né, assim, migrando para lá e para cá, não tem que dar errado. A não ser que, por exemplo, às vezes a gente erra um sinal no ângulo, né? A gente, enfim, soma uma coisa errada, esquece o J, ou troca aqui o cosseno com seno, enfim, esses errinhos. Mas vamos fazer o seguinte, tente refazer, certo? Se ainda assim der errado, eu prometo que eu resolvo no início da próxima aula. Porque eu queria Tá que você, certo. Agora ficou mais claro com essa relação aí, porque eu não tinha prestado atenção direito no vídeo. certo? Porque assim, eu queria que você tentasse fazer, tá certo? E outra coisa, não precisa, como eu disse, decorar essas relações, é porque eu uso tanto que memorizo, mas sempre que eu tenho alguma dúvida, o que eu faço? Vou lá nos meus fasores, né? Por exemplo, aqui tem um vetor. Quem é o módulo desse vetor? Eu sei que é A. O ângulo é θ. O eixo X é a parte real, vou chamar de A, né? E o eixo Y é a parte imaginária, né? Eu sei que na forma cartesiana eu escrevo A mais JB e na forma polar A fase θ. Como é que eu encontro o A em função de A e B? A maiúsculo em função de A e B? Se eu olhar Pitágoras aqui, ó, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Se eu quiser saber esse ângulo, a tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é b, sobre o cateto adjacente, que é a. Aí, se eu quiser saber quem é essa parte real, é a componente x desse vetor, que vai ser a cosseno θ. Né? Então, são relações básicas de triângulo que, se você montar aqui, você tira tudo, não precisa estar decorando, né? Se você não memorizou, então eu aconselho que você memorize esse gráfico, né? E saiba o que são cada elemento desse, que fica bem mais tranquilo. E é uma coisa que você não vai esquecer nunca, se você memorizar assim. Certo? Então, alguém tem alguma dúvida nessa conversão de polar, cartesiano, polar? Ou específica nessa questão aí? Certo? Então, vamos lá. Essa questão 3, alguns dos itens não bateu, acho que isso aqui todos têm resposta, né? Algum item não bateu? Vocês não entenderam alguma dessas passagens? Deixa eu olhar o chat. E aí, nada? Todo mundo deu certo essa daí? Na verdade, assim, é bem básico de sinal senoidal mesmo, é bem matemática aqui, né? Ver qual é o valor de pico, o valor de pico a pico, período, frequência, aí a expressão dessa onda, né? Ela está defasada aí, tem um defasamento, né? Tanto a tensão quanto a corrente. Aí quero essa expressão no tempo, o fasor de tensão em coordenadas cartesianas e a defasagem entre as duas ondas, né? Que está aí desenhado que é θ, né? Então, é bem matemática mesmo, né? Que a gente vai precisar bastante para poder entender aí essas relações entre tensão, essas ondas de tensão e corrente, certo? Alguém não conseguiu fazer alguma letra, deu errado, teve alguma dúvida? Não? Então, deixa eu passar aqui para a próxima. Bom,
Bom, esse aqui é até mais simples do que a primeira, mas só para a gente também ainda nessa pegada aí de manipulação de sinal senoidal, né? Também escrever essa equação em função do tempo, tirando esses parâmetros aí de tensão de pico, pico a pico, aí valor máximo, que aqui já difere do caso da gente ter uma onda excursionando sobre o zero, né? Porque aqui, note que a gente tem um deslocamento no eixo da tensão, né? No eixo vertical. Então, o meu valor de pico é diferente do meu valor máximo, né? O meu valor de pico eu vou pegar do máximo até o valor médio, né? E o meu valor máximo é o máximo que esse sinal atinge, que seria aí os 7,5, tá? Alguém teve alguma dificuldade nesse exercício? Alguma questão, algum ponto para discutir? Nada? Foi tudo tranquilo aí, esse roteiro? Ótimo, Jair. Professor, o roteiro é tranquilo, mas quando chega na prova, aí o coco é seco. Não, mas esse roteiro, assim, ele é mais simples porque ele é introdutório, né? Assim, as questões são mais simples, que é para realmente a gente ir devagarzinho para tentar construir aí esses sinais alternados, né? Então, ele é mais essa parte aí é mais uma revisão, assim, de números complexos, de sinal senoidal, porque lidar com fasor é lidar com isso. Então, é importante que esteja claro essas manipulações, né? Mais para a gente relembrar mesmo, tá? Eu vou colocar aqui no chat a lista de presença, tá? De hoje. Deixa eu botar aqui. Certo? Então, assinem aí a lista. Enquanto isso, vocês podem comentar alguma coisa aí, porque seria isso, então, né? Já que ninguém teve muitas dúvidas no roteiro de hoje, né? Eu sabia que era mais simples, né? Mas, enfim. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa, ou sobre a prova. Professora, você é um pouco tarde do trabalho. Vai ter um teste depois de aula hoje? Ou só essa Não, lista de presença mesmo? só, Tá, não, obrigado. hoje não tem. Só a presença é o formulário aí que está no chat, tá? Certo, obrigado. Sim, eu acabei esquecendo de perguntar mesmo sobre o laboratório, né? O que vocês acharam de fazer? Deu tudo certo? O laboratório quem vai corrigir são os monitores, aí eles devem terminar até o fim da semana, tá? Então, até o fim da semana eu devo colocar a nota. Ai, meu Deus, desculpem, Daniel, tem razão, é porque eu não... Deixa eu só alterar aqui, peraí, só um minuto. Pronto, tentem agora aí. Acho que agora vai dar certo. Eu tinha botado só uma resposta e esse era o mesmo formulário da outra aula. Bom, então alguém quer comentar alguma coisa? Deu certo agora a presença? Só porque eu vou encerrar. Só para eu saber se deu certo. Deu, né? Pronto, show. Então, se ninguém tem mais nada para comentar, eu vou dar mais uns 5 minutinhos, aí fecho lá o formulário, tá certo? Então, é isso. Na próxima quinta-feira, a gente começa a ver impedância, tá? E quem quer fazer a vista de prova, não esqueça, né? O link está lá na notícia do CIGA para vocês agendarem um horário, certo? Não esqueçam de fazer isso, quem quiser. Até amanhã, tá bom? Então, até mais, até quinta.